Mateus, capítulo 11, versículo 1, até o verso de número 6. Diz assim o texto, irmãos: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, nós louvamos ao Senhor, rendemos graças a Ti por este tempo que o Senhor reservou para que pudéssemos meditar na Sua palavra. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou só, mas o Senhor revelou de si o que era necessário que nós conhecêssemos, e o Senhor também enviou o Teu Santo Espírito para que consolasse o nosso coração, e também para que por meio da ação de Teu Santo Espírito nós tivéssemos compreensão acerca da Sua palavra. E agora, ó Deus bendito, nós oramos, clamando ao Senhor para que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração, para que possamos compreender as Escrituras e assim aplicá-las em nosso coração e sermos edificados por ela. Que nossa atenção, ó Deus, esteja voltada de fato agora à Sua palavra e que possamos, ó Deus bendito, dedicar todo este momento de culto, o momento que nos resta, ó Deus, desta noite de dedicação ao culto ao Senhor, possamos voltar de fato toda a atenção à palavra do Senhor. Que as demandas do dia a dia, as preocupações e as tarefas da segunda-feira não venham tirar de nós agora a atenção que devemos dedicar a Ti, mas que possamos focar, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração na Sua palavra. Se quer, ó Deus bendito, as adversidades e as angústias venham nos roubar a atenção que devemos dedicar neste momento à Sua palavra. Seja conosco, ó Deus bendito, é o que nós te pedimos, no nome santo do Seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós temos diante de nós é um texto que suscita muitos questionamentos. Isso porque, na sua maior parte, tirando o primeiro versículo, fala a respeito de um dos grandes homens do texto das Escrituras, que é João Batista, que era um profeta e que, se considerarmos o texto das Escrituras, podemos dizer que era ainda um profeta que agia dentro do período do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança. Segundo a palavra de Deus, João era um homem que veio para preparar o caminho do Senhor. Mas nesse texto, João parece estar com o seu coração e com a sua fé um pouco abalado, talvez por causa da sua prisão, mas o fato é que há alguma coisa que nos chama atenção em relação ao questionamento de João acerca da identidade de Jesus. É claro que esse é um texto que traz alguns questionamentos, e o que nós esperamos é, ao final do texto ou da exposição da passagem,
trazer as respostas necessárias para a compreensão da passagem, para a nossa edificação como igreja, para que possamos compreender aquilo que o texto revela acerca do próprio Cristo nesse texto e acerca do questionamento de João. Mas nós vamos ver que, apesar de algo muito curioso que o texto nos mostra a respeito de um homem de fato muito importante, nós vamos ver isso a partir do versículo 7, inclusive o próprio Senhor Jesus falando a respeito da identidade de João, sobre quem ele era. Nós vamos ver que temos de fato muitas coisas para aprender com essa passagem, principalmente a respeito de quem é Jesus, seu ministério e aquilo que ele veio para fazer. O primeiro versículo, irmãos, começa falando a respeito daquilo que Jesus havia feito nos capítulos e nos versos anteriores. O que nos chama a atenção é que o texto fala a respeito do ministério de Jesus, mais uma vez, voltado para o ensino e para a pregação. Se você olhar o final do versículo 1 do capítulo de número 11, você vai poder perceber aqui que o texto fala a respeito de ensino e fala a respeito de pregação. Olha o que o texto diz. Ora, tendo acabado de Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. O texto está falando a respeito do trabalho de pregação e de ensino de Jesus neste texto, nas cidades dos seus próprios discípulos. Se nós olharmos nos textos anteriores, quando o texto fala a respeito de instrução, nós podemos considerar um contexto mais próximo, onde Jesus está orientando os seus discípulos a respeito daquilo que eles iriam enfrentar na sua caminhada como pregadores do Evangelho, como apóstolos, como aqueles que tinham a responsabilidade de lançar o fundamento sobre o qual a igreja seria edificada. Essa era a tarefa dos apóstolos. Eles lançariam um fundamento sobre o qual a igreja seria edificada, e esse fundamento é o próprio Cristo. Quando nós chegamos lá no texto, no capítulo 16, quando Jesus perguntar para os discípulos assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tomar a frente e a iniciativa em relação aos discípulos e disser assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está fazendo ali uma declaração a respeito do fundamento da igreja. Isso porque o próprio Jesus vai dizer assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós entendemos que Jesus não está falando ali a respeito de Pedro, mas a respeito da declaração de Pedro, ou seja, do próprio Cristo. Os apóstolos são aqueles que tinham a responsabilidade de lançar o fundamento sobre o qual a igreja, portanto, seria edificada. Quando nós olhamos para o texto de Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da tarefa que ele e os demais apóstolos realizaram, ele vai dizer aos pastores da igreja que eles agora deveriam tomar cuidado sobre a forma com que eles edificavam, tendo em vista que o trabalho deles deveria ser em conformidade com a tarefa e o fundamento que foi lançado pelos apóstolos. Ou seja, o ensino dos pastores deveria ser em conformidade com o fundamento, que é Cristo Jesus. Mas Jesus, quando prepara os seus discípulos e os envia para a tarefa da evangelização e do discipulado, Jesus vai mostrar aos seus discípulos que eles enfrentariam muitas dificuldades. Se você voltar no capítulo de número 10, você vai ver que Jesus, inclusive, vai dizer aos discípulos que se ele, sendo o dono da casa, foi chamado de Belzebu, quanto mais os seus senhores, ou quanto mais os seus servos. Olha o que o versículo de número 24 no capítulo 10 diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu, o dono da casa, quanto mais os seus domésticos.
Jesus estava alertando aos seus discípulos acerca das dificuldades que eles enfrentariam na tarefa da evangelização, na tarefa da pregação do evangelho. Jesus estava mostrando para eles que, embora eles estivessem pregando o evangelho de Cristo, eles teriam e enfrentariam uma grande rejeição por parte de uma grande quantidade de pessoas que ouvissem essa mensagem. No final do capítulo 10, no entanto, o texto vai nos mostrar que, embora alguns rejeitassem, muitos seriam aqueles que receberiam a mensagem com gratidão no seu coração. E o texto vai mostrar isso, fazendo uma referência àqueles que receberiam os pregadores, ou aqueles que se envolveriam na tarefa da pregação do Evangelho. Quando o texto, no capítulo 10, fala sobre aqueles que recebem o profeta, está falando a respeito daqueles que recebem a mensagem do profeta. Então, o texto nos mostra que o Senhor Jesus é aquele que está alertando os seus discípulos e os instruindo com relação às adversidades e às dificuldades que eles iriam enfrentar. Jesus, nesse sentido, podemos dizer, é honesto e claro com eles, mostrando que eles haveriam de enfrentar situações adversas e de oposição, mas, ao mesmo tempo, Jesus os encoraja, mostrando que haveriam aqueles que receberiam com gratidão no coração a mensagem que eles se dispusessem a pregar. Portanto, o que Jesus vai dizer é, não haverá apenas oposição, mas vai haver também aqueles que receberão com gratidão a mensagem que vocês vão ensinar e a mensagem que vocês vão pregar. Há uma série de outros aspectos que Jesus mesmo considera como motivos para a tarefa. E não são aspectos negativos, mas aspectos que motivam e impulsionam os discípulos na tarefa da evangelização, como o fato de que no último dia a verdade ela vai ser revelada de forma plena, de forma final, mostrando assim quem são os ímpios de fato, as suas obras, e quem são justos, e quão valorosos são eles aos olhos do Senhor. O texto nos mostra, então, que depois de alertar e encorajar os seus discípulos, o Senhor Jesus, ele, junto com os seus discípulos agora, ele continua a sua tarefa da evangelização, do ensino e da pregação. Isso é muito importante, irmãos, porque nós somos constantemente chamados à atenção pelo Evangelho de Mateus, de que essa era a grande atividade, ou essa era a grande tarefa de Jesus. Porque nós consideramos os milagres que Jesus fez, mas nós entendemos que mesmo esses milagres tinham um fim didático, que era apontar para Jesus e mostrar a sua real identidade. Os milagres, portanto, não tinham um fim em si mesmo, mas mesmo os milagres que Jesus fez tinham uma tarefa ou um fim didático, que era ensinar. Portanto, quando nós consideramos aquilo que o versículo 11, ou versículo 1 do capítulo 11 diz, mostra aqui a ênfase do ministério de Jesus, que era ensinar e mostrar às pessoas o evangelho do reino de Deus, do reino que ele veio inaugurar na pessoa do Filho de Deus. Mas no versículo de número 2, o texto nos chama a atenção aqui para a figura de João Batista. Se você voltar a sua Bíblia no capítulo de número 3, texto que inclusive nós lemos no início e no momento da ceia, nós vemos aqui que o capítulo de número 3 faz referência a João, e nós podemos considerar que João era um homem de certa importância, segundo o texto do Novo Testamento. O próprio Jesus, na sequência da passagem, no versículo de número 7 em diante, dá testemunho a respeito de João, mostrando assim a sua importância. Mas o capítulo de número 3 mostra que João Batista, como aquele que veio para preparar o caminho do Senhor,
Ele é aquele que anunciava o evangelho, ou a mensagem do reino de Deus, chamando os homens ao arrependimento e anunciando o reino de Deus, reino esse de libertação e de juízo. Olha o que o texto nos diz a partir do versículo 1, no capítulo 3. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O versículo de número 13, o texto ainda falando a respeito de João e texto dando testemunho a respeito de João, nos mostra a sua importância quando narra aqui que João é aquele a quem Jesus se dirige para ser batizado. O texto diz: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. João era aquele de quem o texto do Antigo Testamento, o texto no capítulo de número 3, faz uma referência aqui ao capítulo de número 40, no versículo 3 do livro de Isaías, mostrando que João era a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. A ideia é de que João era de fato aquele arauto, aquele que vinha antes do rei para anunciar a sua chegada. Eu não sei se todo mundo aqui já assistiu aquele filme Coração de Cavaleiro. É um filme até bastante interessante. E tem um personagem naquele filme que ele, antes das batalhas, ele anuncia o cavaleiro que vai competir. E ele entra nas arenas de competição e ele anuncia com certa autoridade e com certa convicção aquele cavaleiro que ele representa e que está prestes a chegar na arena para batalhar. Aquela é a figura do arauto, é a figura daquele que vem anunciar o cavaleiro que está prestes a entrar na arena para batalhar. E João basicamente é este personagem, basicamente é esse indivíduo. É aquele que vem anunciar a vinda do Senhor, preparar o caminho do Senhor, e João faz isso pregando o evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento. E o texto vai mostrar que à medida em que João pregava, muitas pessoas se arrependiam de seus pecados e João então as batizava. O que o texto vai nos mostrar, no entanto, um pouco mais à frente, no texto de Mateus, no capítulo de número 4 e depois no capítulo de número 14, mas nós podemos ver também no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, é que João, por pregar arrependimento de pecados, ele é preso por um homem chamado Herodes. Isso porque Herodes se envolveu com a mulher de seu irmão. E Herodes, obviamente, sendo confrontado por João Batista por causa de seu pecado, manda então prender João Batista. Em Mateus, nós podemos ver que, embora João o confrontasse, Herodes tinha certa empatia por João e o ouvia atentamente, mesmo tendo prendido. Isso porque Herodias, a mulher de seu irmão, não gostava de João Batista porque ele pregava contra o seu pecado.
No momento em que o texto, no versículo de número 2, fala a respeito de João, fala a respeito de João agora como estando preso. João, aquele que veio anunciar a vinda do Senhor, que pregava arrependimento de pecados, que inclusive no capítulo 3 diz para os fariseus que eles são raça de víboras e que eles deveriam produzir de fato frutos dignos de arrependimento. O texto vai mostrar agora que porque pregava arrependimento de pecados, João estava preso porque apontava o pecado do seu governador. Mais tarde, o texto vai mostrar que, inclusive por causa disso, Herodes manda João ser decapitado a pedido da filha de Herodias, que era a sua amante. Mas João, nesse momento em que ele estava encarcerado, diz o texto que ele ouve acerca das obras de Cristo Jesus. Quais são essas obras? De quais obras João tem notícias? Isso porque, embora preso, muito provavelmente João tivesse certa liberdade na prisão, inclusive pudesse receber visitas. E provavelmente, por parte de seus discípulos, João tivesse tido notícias a respeito dos milagres que Jesus havia realizado. Se você voltar no capítulo de número 9, você pode perceber desde o versículo de número 18 que há uma sequência de milagres que Jesus realiza, como, por exemplo, a cura da mulher enferma, a ressurreição da filha de Jairo, a cura de 2 cegos e também a expulsão do demônio de um homem mudo, segundo o texto. Esse texto, no capítulo 9, essa sequência de milagres narrados no capítulo 9, eles são o que um teólogo chamado Don Carson vai denominar de uma seção que apresenta as credenciais messiânicas. Isso porque aponta para o texto ou para o cumprimento do texto de Isaías no capítulo de número 35. Se você abrir a sua Bíblia nessa passagem, você vai ver exatamente aquilo que o texto no capítulo de número 35 de Isaías diz acerca da obra do Messias, e que inclusive é o texto que Jesus vai citar aqui como uma evidência acerca da sua identidade. No capítulo de número 35, o texto diz, a partir do verso 5, então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Ainda em Isaías, agora porém no capítulo de número 61, nós podemos perceber as mesmas credenciais do Messias presentes em Cristo. No primeiro versículo do capítulo 61, o texto diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O texto, no capítulo 9, então, de Mateus, apresenta para nós o cumprimento das profecias de Isaías. Aquele de quem Isaías fala é aquele que agora, no Novo Testamento, cura os cegos, expulsa os demônios, cura os enfermos e ressuscita os mortos. E este, segundo o Evangelho, é o próprio Jesus. João Batista, no cárcere, tem notícia a respeito dessas obras de Jesus, ou seja, das obras de cura, das obras de libertação, das obras de regeneração, das obras de transformação que Jesus realizou. E aí talvez você se pergunte, o que João Batista então estava questionando, já que ele teve notícias a respeito das obras de Jesus, acerca dos seus milagres, acerca dos seus feitos. Por que João duvidou em seu coração? Se você voltar para o capítulo de número 3, você vai poder perceber parte do conteúdo da mensagem de João.
Isso porque João chamava as pessoas ao arrependimento, e a sua mensagem era uma mensagem que também falava a respeito de juízo. Era uma mensagem que também falava a respeito de condenação aos injustos, uma mensagem que falava a respeito de condenação aos impenitentes. E quando João ele tem notícia a respeito das obras de Jesus, ele ouve falar das curas, ele ouve falar dos milagres, ele ouve falar da misericórdia de Jesus, mas ele não tem notícia a respeito de juízo, ele não tem notícia a respeito de condenação, ele não tem notícia a respeito de manifestação de justiça por parte de Jesus. E aí João, então, manda os seus discípulos até Jesus para que eles perguntassem a Cristo: és tu que haveria de vir, ou nós devemos esperar outro? E aí, então, Jesus vai citar o texto de Isaías no capítulo 35, como aqui a evidência a respeito da sua identidade. O versículo 5 diz assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus vai citar para João os textos de Isaías que faziam referência justamente aos milagres que ele havia realizado. Mas é interessante considerar a citação que Jesus faz, porque no contexto de Isaías, onde essas passagens fazem referência à cura e à libertação promovida por Jesus, ou pelo Messias na sua vinda, os textos, no seu contexto mais próximo, falam também a respeito do seu juízo. E aí, quando nós consideramos aqui o versículo 5 do capítulo 35, nós precisamos olhar também para o versículo 4, que diz assim: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição vem de Deus. Ele vem e vos salvará. Capítulo de número 61, o versículo de número 1, que fala a respeito da misericórdia e da libertação promovida pelo Espírito, é um versículo que precede o anúncio do juízo de Deus também sobre os impenitentes. Olha o que o texto diz. Desde o versículo de número 1 nós podemos ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. O que João Batista não havia entendido, irmãos, e talvez por causa da situação em que ele estava inserido, ou seja, encarcerado injustamente e por pregar o Evangelho, é que Cristo de fato era o Messias, mas até que a sua justiça se manifestasse de forma plena, haveria ainda a necessidade de que algumas coisas se cumprissem. Cristo é aquele que de fato veio para realizar a obra anunciada no Antigo Testamento. Ele veio e por meio daquilo que ele fez na cruz do Calvário, ele é aquele que nos liberta da escravidão do pecado, ele é aquele que nos liberta da cegueira espiritual, nos permitindo enxergar a verdade, que é a sua própria pessoa. Ele é aquele que, enquanto nós estávamos mortos espiritualmente, nos dá vida por meio da sua obra vicária realizada na cruz do Calvário. E ele é aquele que, na sua segunda vinda, há de julgar com justiça todos aqueles que, de maneira impenitente, resistiram à mensagem pregada por ele
e pelos apóstolos e por todo aquele que se dispõe a pregar o evangelho de Cristo Jesus. A questão é que João se enganou apenas quanto ao tempo da realização ou quanto ao cumprimento pleno da obra de Cristo Jesus. Cristo veio e, como uma evidência acerca da sua identidade, ele curou cegos, ressuscitou mortos e expulsou demônios. As evidências da sua identidade foram suficientes para que não restasse dúvida alguma, e inclusive para que não ficasse dúvida alguma de que ele era aquele que realizaria também e exerceria também juízo sobre aqueles que, diante da sua palavra e da sua pessoa, se recusassem a recebê-lo como Senhor de suas próprias vidas e se recusassem a se arrepender dos seus próprios pecados. A grande questão é que João apenas não compreendeu o tempo em que as promessas haveriam de ser cumpridas. E é interessante que nos capítulos anteriores, quando nós olhamos para o capítulo de número 9, o texto sempre vai enfatizar a fé daqueles que se aproximaram de Jesus. Se você olhar para o texto da mulher enferma, você vai perceber aqui que o texto vai mostrar que Jesus diz para aquela mulher: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Quando Jesus cura a filha de Jairo, Jesus diz a ele: não teme, crê somente. Quando Jesus cura os cegos, Jesus diz para eles da seguinte forma: seja feita conforme a sua fé. Depois de narrar diversos eventos que enfatizam a fé, o texto nos mostra que um homem muito importante, mas que numa situação de adversidade demonstrou fraqueza. É claro, irmãos, que nós temos muito a aprender com essa passagem. Isso porque, quando nós consideramos o texto anterior, o próprio Jesus havia advertido seus discípulos de que vocês vão sofrer, vocês vão enfrentar dificuldades. E nós temos repetidas vezes dito isto aqui, de que a vida cristã, ela não é uma vida que nos isenta de sofrimento ou de dor. Nós vamos enfrentar dificuldades. E esta é a grande certeza que nós podemos ter enquanto cristãos. Se nos dispusermos a viver o Evangelho integralmente e de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, nós seremos rejeitados. Nós sofreremos oposição. Nós seremos ridicularizados. E aquilo que o próprio Jesus disse: se chamaram a Beelzebu, dono da casa, quanto mais aos seus serviçais. Nós seremos rejeitados. Mas Jesus vai encorajar os seus discípulos a perseverarem em fé, mesmo diante de dificuldades, na certeza de que no último dia serão recompensados e, à semelhança do seu Senhor, serão glorificados. A mensagem de Jesus aos 12 é a mensagem de Jesus também a João Batista, que provavelmente, por causa da situação em que estava, ele fraquejou. Aí você pode pensar assim: então João era um homem fraco. Não, irmãos, João era um homem. Não é que João era um homem fraco. João era um homem. Assim como eu, assim como você. João era um homem falível. João não era Jesus. João era o precursor do Messias, mas ele não era o Messias. E isso mostra para nós que em momentos de dificuldade, nós poderemos, em algum momento, por causa das situações de adversidade, por causa das dificuldades, por causa do pecado que habita no nosso coração, fraquejar. No entanto, o que o versículo de número 6 vai nos mostrar é que nós não podemos nos escorar na fragilidade da nossa fé para justificarmos a nossa incredulidade. Isso porque o próprio Jesus vai, no versículo de número 6, tanto nos consolar, quanto ao mesmo tempo nos
exortar a fé, quando diz: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E aqui nós podemos perceber uma referência clara àquilo que ele vai dizer no versículo de número 21, verso 42 a verso 43, quando fala que a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular, mostrando que ele era a pedra que os judeus rejeitaram, e nele, portanto, tropeçaram, e que, tendo rejeitado, foram por ele esmagados. E aí, quando Jesus vai dizer assim, então, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, Jesus está dizendo que bem-aventurado é aquele, portanto, que não duvidar de suas palavras, não duvidar de suas promessas, não duvidar da sua identidade, em que momento for, seja em momentos de adversidade ou seja em momentos de prosperidade. Jesus vai aqui exortar os seus discípulos a confiarem nele, independente das situações e independente das adversidades. Jesus está mostrando aqui que as situações, elas não podem servir para nós de muleta para a incredulidade. Isso por um motivo muito simples. Qual é o motivo? As evidências bíblicas a respeito da sua identidade são suficientes para que nós possamos crer naquilo que ele já realizou em nosso favor, mas crermos também naquilo que ele certamente vai realizar na sua segunda vinda. Ou seja, tanto na glorificação plena e final dos crentes, quanto no juízo final sobre os impenitentes. Mas a passagem nos mostra aqui algo muito interessante. É que o Senhor, ele não só exorta a fé, mas como ele encoraja e como ele consola, mostrando que aqueles que, portanto, que ao considerarem a palavra de Deus, depositam nela a sua esperança, porque entendem que ela de fato revela quem Cristo é, e entendem que ela apresenta todas as evidências necessárias e suficientes para que nós possamos crer em Cristo. O texto vai dizer: esses são de fato bem-aventurados. Há uma nova bem-aventurança aqui no texto de Mateus. Bem-aventurados, portanto, aqueles que creem. Bem-aventurados aqueles que creem em Cristo Jesus. Bem-aventurados aqueles que depositam em Cristo a confiança e a esperança das suas próprias vidas. Estejam passando por lutas ou não, estejam presos ou não, estejam passando por adversidades ou não. Bem-aventurados aqueles que creem em Jesus. O que eu acho importante considerar, a partir daquilo que nós percebemos em João, é que nós não podemos também, irmãos, achar que porque num momento ou outro nós fraquejamos, considerar como se nós não fôssemos crentes. É considerar como se agora nós tivéssemos perdido a nossa salvação. Nós precisamos entender que na vida cristã nós vamos viver momentos em que a nossa fé ela vai estar mais forte, mais sólida, e vão haver momentos em que nós vamos fraquejar. Mas, segundo o texto, nós precisamos colocar o nosso coração na palavra de Deus. E nos momentos em que nós nos sentimos fracos, e aí nós precisamos entender, esses momentos vão chegar. Haverá, e talvez você já esteja passando por esses momentos, em que você vai estar fraco, em que sua fé vai estar fragilizada por situação ou outra. Esse momento vai chegar para todos nós. Talvez nós já tenhamos passado por alguns momentos assim, talvez você já tenha superado momentos assim, e se você já superou momentos assim, você precisa entender que você vai viver momentos assim de novo na sua vida. Mas nessas situações nós precisamos entender
que nós só podemos ser fortalecidos pela palavra de Deus e entender que ela é suficiente para fortalecer a nossa fé e o nosso coração, para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Isso porque se nós considerarmos as situações à nossa volta, nós teremos às vezes motivos de fato para fraquejar. Mas o que o Senhor Jesus nos ensina é que nós devemos considerar aquilo que a palavra diz a seu respeito. E aí, quando nós considerarmos os milagres que Jesus fez, irmãos, muito mais do que aplicá-los à nossa realidade como sendo normas para a nossa realidade, ou seja, como se Deus tivesse hoje obrigação de curar, porque Ele curou no passado, nós devemos considerar que nessas passagens Jesus estava usando esses milagres para apontar para Ele como sendo o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e aquele que no último dia há de julgar vivos e mortos, e que há de glorificar os santos, mas julgar e condenar os impenitentes. Portanto, à luz daquilo que nós vemos nessa passagem, que o Senhor Jesus nos ajude a considerar a sua palavra e sermos por ela fortalecidos, independente das situações, possamos crer em Cristo Jesus, entendendo que na palavra que Ele revela de si mesmo, nas Escrituras, nós temos todas as evidências necessárias para crer, sem dúvidas. Se no capítulo 9 nós vimos uma seção que apresenta as credenciais do Messias, e o capítulo de número 11 mostra que a dúvida de João como algo que já não cabe nesse momento, isso porque as evidências já foram todas descritas, já foram listadas, nós também devemos entender que não temos motivos mais para duvidar. Nós temos todas as evidências, e as evidências estão nas Escrituras, na palavra de Deus. Mas eu quero considerar mais um ponto antes de nós encerrarmos. E o ponto é que nós precisamos olhar para a Bíblia e entendê-la dentro do seu contexto. Talvez nós podemos dizer que João desconsiderou o Antigo Testamento como um todo e talvez tenha depositado uma maior expectativa no juízo, desconsiderando a graça de Deus sobre aqueles sobre quem ela foi dispensada no exercício do ministério de Jesus. Nós precisamos olhar para as Escrituras e, à luz da Bíblia como um todo, entender o ministério de Cristo e ver como ele de fato se aplica nas nossas vidas. Isso porque, se considerarmos apenas partes e desconsiderarmos os textos fora de seus contextos maiores, nós podemos correr o risco de aplicarmos as passagens de forma incorreta, ao ponto de incorrermos em frustrações nas nossas vidas. Não porque a palavra seja falha, mas porque nós a utilizamos de forma errada. E aí, quando nós consideramos os milagres que Jesus realizou, nós precisamos entender um exemplo aqui, que Jesus não está dizendo aqui que todo cego ele vai curar, de que todo morto ele vai ressuscitar, de que todo coxo ou paralítico ele vai levantar da cadeira de roda. Seríamos, irmãos, inconsequentes se nós fizéssemos isso. Se nós dissermos que todo aquele que crê vai ser levantado da cadeira de roda, vai ser curado da sua enfermidade, nós estaremos sendo inconsequentes e desonestos. E nós não podemos mensurar as consequências de palavras assim para aqueles que sofrem de tais enfermidades. Mas o que nós precisamos entender acerca dos milagres que Jesus realizou? É que o propósito deles era apontar para Cristo como Messias. E neste sentido, os milagres que Jesus realizou cumpriram o seu papel. Estou dizendo com isso que Jesus não pode curar mais ninguém? Que ele não pode fazer mais milagre algum? Não, de forma alguma. Mas estou dizendo que isso não é mais uma regra.
Portanto, nós precisamos considerar os textos de forma coerente com todo das Escrituras. João precisava fazer isso, e nós precisamos fazer isso, para que diante das situações adversas, nós não venhamos a fraquejar. Eu vi uma pregação uma vez de um pastor batista chamado John Piper, e ele dizia isso, quando ele falava sobre a teologia da prosperidade, dizendo assim, que a teologia da prosperidade não prepara as pessoas para os tempos difíceis. A teologia da prosperidade não prepara as pessoas para enfrentar as dificuldades. Se eu começar a dizer aqui, olha, crente não sofre, crente não tem problema de dinheiro, crente não tem problema familiar, e aí no dia seguinte você começar a ter alguns problemas, ou você vai me culpar, ou você vai culpar a Bíblia, ou você vai culpar Deus. E dentro dessas possibilidades, grande possibilidade há de que você jamais queira voltar ou nessa igreja ou em igreja alguma, porque você vai criar um ódio muito grande de crentes ou de Deus. Por isso nós precisamos ser responsáveis quando nós consideramos o texto das Escrituras. Talvez João estivesse com uma expectativa muito grande de que Deus já punisse de uma vez aqueles que o colocaram na cadeia. Assim como aqueles que sofrem hoje quando pregam o Evangelho, talvez aguardem com expectativa a manifestação da justiça de Deus. Mas nós temos a certeza, irmãos, de que no último dia o Senhor há de manifestar a sua justiça. Mas até lá, nós devemos manter a nossa fé firme no Senhor. E assim como nós consideramos nos textos anteriores, inclusive no texto do profeta Isaías, no capítulo de número 35, devemos nos manter firmes, cientes de que, ainda que nós possamos passar por adversidades aqui, o Senhor Jesus é fiel à sua palavra e ela há de se cumprir. E quando ela se cumprir plenamente, os crentes serão glorificados, a verdade será revelada de forma plena e final, e o seu juízo e a sua justiça será manifestada sobre aqueles que de forma deliberada rejeitaram a mensagem do Evangelho. Até lá, irmãos, que nós possamos considerar a palavra de Deus e ver nela as evidências suficientes para crermos em Cristo como aquele que haveria de vir e que nós já não precisamos esperar mais qualquer outro. Cristo veio e Ele é suficiente. Que Deus nos abençoe.